posterior. Slide posterior. Cadê? Aqui, ó. A cor dela, desculpa, a cor dela é PCE. P é de posterior, tá? O C é de clear e o E é de enamel. Então seria um esmalte neutro, ok? Translúcido. E eu vou usar aqui duas resinas Estelite Bianchi para fazer a dentina que vai modular a cor. Nós vamos trabalhar com a W4 e os mamelos e o detalhe do halo opaco nós vamos fazer com a W3. Resina trans, resina translúcida bem bacana. E vamos finalizar o esmalte com a resina MW, que é aquela resina de esmalte mais translúcida, branca, mais translúcida, ok? Vamos lá. Vou começar colocando a primeira camada de resina, que é a minha resina PC. Eu gosto de manipular a resina assim com o dedo para a gente uniformizar a superfície dela e diminuir as chances de bolha, além de diminuir a tensão superficial da resina, para ela grudar menos, tá? Deixa eu só focar aqui para ficar na posição certa. Aqui é a resina aqui. O segredo para você não ter a resina vamos aqui, Fábio. O segredo para você não ter a resina grudando no instrumento é você manter esse instrumento limpo, livre de resíduos de monômeros, de tempos em tempos. Então, mesmo que eu não esteja... Deixa um pouquinho mais aqui para baixo. Vou jogar um pouquinho mais aqui na distal. Uma espátula fina, tá? Eu faço isso aqui, ó. Aqui nessa margem, aqui, ó. Isso ajuda a fazer com que a resina ela toque melhor na concha palatina, na parede palatina, porque às vezes você faz uma camada tão fina, que ela não toca. Aí quando você polimeriza, a resina vai polimerizada na matriz, não fica grudada no dente. E assim você dá um pouquinho mais de altura na resina, mas continua sendo uma resina fluida, ela vai se adaptar bem ali. Depois a gente remove esses excessos, tá? Certo? Você pode vir aqui, corrigir o que for necessário. Ah, tem muita resina saindo aqui. Nossa concha palatina construída. Lembra que eu falei para vocês que dependendo do ângulo da concha palatina, se foi bem planejado no enceramento, você consegue perceber, ó, que fica consegue perceber que a gente tem aqui, ó, um halo ligeiramente opaco nessa área, tá vendo, ó? Uma área um pouquinho menos translúcida, né? Então, se você quiser construir sem a maquiagem do halo opaco, a Tokuyama desenvolveu uma linha de resinas fluidas que tem a viscosidade, tem 3 viscosidades diferentes, né? Ou seja, elas escoam de maneira diferente. Universal Flow. Nós temos umas que é mais viscosa, chama Super Low. Eu gosto muito da High Flow para fazer isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Ok? Vai para cima. Tá subindo? Tem muito material
precisar tirar, com certeza. Vou jogar um pouquinho para incisal do que eu acredito ser o excesso de material. Vamos lá, tá? Então, eu vou construir agora uma camada de resina de dentina que vai ter como objetivo principal modular a cor do dente do paciente. Se você quiser alterar muito a cor do dente do seu paciente, então, sei lá, você vai sair de um substrato de cor A2 para um dente PL2, por exemplo, você provavelmente vai precisar de uma resina mais opaca, né, para fazer essa modulação. E provavelmente subir um pouquinho mais essa resina entre o terço médio e o terço cervical. Se a modulação de cor é mais discreta, na zona de contato entre esses incrementos, você evita a formação de bolhas de ar, tá bom? Então eu vou colocar um pouquinho mais de material, excesso de material. E olha que interessante, ó. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, é um disco. E esse disco, se você reparar, ele já está muito bem amassadinho aqui na região cervical. Ó, pessoal. Ó. E aí eu venho trazendo aqui, ó, para incisar essa resina. Observa que vocês olhem o volume, para vocês entenderem o que é uma faceta. Olha aqui o volume. Tá? Então, na região incisal é que é onde eu tenho um pouquinho mais de volume. Vou cortar um pouquinho aqui, ó. As resinas da Tokuyama são ótimas para você cortar, trabalhar com corte. Ó, ela solta perfeitamente. Viu? Vou colocar 3 bolinhas, que são os meus 3 lóbulos. Opa. Terço médio, mamelo central. Lóbulo distal, né? Aí eu venho aqui, ó. Desenhando aqui. Vou falar uma coisa para vocês. Se tiver dificuldade de fazer mamelo, vou tirar esses excessos aqui de mamelo. Tá? Fazer como se fosse um rastro aqui nela. Tá? Vou pegar mais resina. Tá vendo aí, ó? Grãozinho de arroz de resina. E eu vou fazer isso aqui, ó. Como ela tá muito grande, ela vai começar a bater nas extremidades. Eu vou tirar um pouquinho esse pedaço aqui da ponta. E vou pegar essa parte que está um pouquinho mais fina já. Um pouquinho maior do que o meu central. Está aqui. Vou reduzir um pouquinho mais. Essa resina ela é ótima. Faço isso aqui, ó. O dedo pressionando aqui embaixo, tá vendo? Vou jogar um pouquinho mais aqui pro meio. Ó, esse é o problema, porque às vezes ela, ó, ficou. Maravilha. Com esse dedo aqui, se você não pôr o dedo embaixo, ela não fica não. Ela vai passar direto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa bordinha pra cá, para incisal, mesial.
movimento assim para trás, só para dar uma encostadinha melhor. Cadê? Ó, quiser dar uma pequena afastadinha, ok, senão tá tudo bem. Não fica mexendo muito mais não, tá? Vamos ficar saindo da posição aqui, ó. Tá? Estelite ômega, uma resina bastante translúcida e opalescente, uma resina bem bonita, né? E daí? Vamos fazer isso aqui agora. Bom, normalmente eu arrasto aqui a resina, ela é um pouco mais molenguinha, tá? Ó. E aí eu vou pressionar, como se fosse amassar ela, ao mesmo tempo que eu puxo ela para incisal, para remover os excessos. Então, ó, deixa eu primeiro acomodar ela lateralmente aqui. Para cobrir toda a área. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pressionar e jogar para incisal, tá vendo? Deixa eu ir limpando aqui porque ela é um pouquinho pegajosa. Reduzir o volume aqui da resina agora. É importante que essa resina ela não ocupe uma espessura grande na região incisal. Basicamente ela preenche o espaço entre os mamelos dentinários que foram construídos. Ou preenche o espaço entre a borda de resina de dentina e a borda da concha palatina. É isso. Tá? Tentar remover os excessos que eventualmente podem te desorientar em relação à camada final vestibular. Vou pegar aqui na região cervical, amassar para que fique mais fino. Tem que entrar no sulco gengival. Ok? Então eu vou manter aqui, ó, agarrado na palatina. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu me posicionar num ângulo aqui que vocês consigam ver e eu também. Reduzir aqui. Eu vou jogando a resina, espalhando ela em direção ao poliéster. Removi o poliéster. Levemente aqui, muito delicadamente, vou trazer essa aresta mais para o centro do dente, que ela está muito encostada. A resina encaixar aqui, deixa eu virar assim no ângulo mais, ó, só que com um ângulo que não dê o aspecto de muito volume. Quase terminando. Se você está vendo que está muito grutada a resina em cima do poliéster, você vem aqui com a espátula e solta um pouquinho, tá? Puxar aqui. Vou jogar essa. Um pouquinho mais pra cá para melhorar a anatomia. Diminuir um pouquinho o dente que está muito largo. Ó. Remover os excessos incisais, tem muito esmalte aqui. Gosto de remover normalmente deslizando uma espátula na área de espelho, mais ou menos assim, ó. Eu já vou deixando essa área plana, depois eu mexo na aresta mais uma vez.
Aí esses excessos a gente joga para a face palatina e depois remove, tá? Então eu inclino normalmente aqui a espátula, ó, tangenciando a borda da concha palatina. Aí jogo para a própria face palatina aqui, ó. Empurro. Empurro aqui, ó. Tirar esse excesso aqui. Ó. Mais fácil, né? Quando a gente joga para a palatina, mais fácil de mover. Viu? Essa margem ela fica o mais bem adaptada possível, né? Para evitar degraus futuros. Essa margem, se você quiser usar como referência o